Não existe dúvida que as 24 horas de Le Mans são o coração do Mundial de Endurance. Mas a história desse campeonato vai muito além da prova francesa, remetendo a grandes corridas do início do automobilismo na Europa. Meu nome é André Negrão, piloto brasileiro da equipe Alpine na classe principal do Mundial de Endurance, e nesse episódio do WEC em 5 minutos vamos falar sobre a rica história deste campeonato. O Mundial de Endurance, mais conhecido pela sigla em inglês WEC, é uma competição relativamente recente. O seu formato atual nasceu em 2012, após uma aliança do Automóvel Clube do Oeste, organizador das 24 Horas de Le Mans, e a FIA. Desde que o francês Jean Todt assumiu a presidência da FIA em 2009, a entidade procurava opções para lançar um campeonato desse tipo. E não era por menos. A ideia era reviver uma das competições mais tradicionais do automobilismo, e que teve muito sucesso até a década de 80, o Mundial de Marcas. Esse era um dos campeonatos mais importantes do esporte a motor, que nasceu de alguma das maiores corridas que existiam até o começo da década de 50. O nome oficial em inglês era World Sports Cars Championship, ou Campeonato Mundial de Carros Esportivos. A primeira edição foi realizada em 1953, com um calendário que tinha as 12 horas de Sebring, a Mille Milha, as 24 horas de Le Mans, as 24 horas de Spa, os 1000 km de Nürburgring, a tradicional Tourist Trophy na Inglaterra e terminou na carreira pan-americana, prova que cruzava as estradas do México. Os carros eram divididos nas classes Sport e Protótipos, EGTs, baseados em modelos de rua, com subdivisões por tamanhos de motor. Na primeira fase, até 1961, a Ferrari foi a equipe dominante com 7 títulos. A sequência só foi interrompida por Mercedes, em 1955, e Aston Martin, em 1959. Em 1962, uma nova era começou. O campeonato até passou a se chamar Campeonato Internacional de Montadoras de GT, em alusão à mudança de foco em carros desse tipo. O calendário também foi adequado para uma expansão com corridas menores, como as 3 horas de Daytona e até algumas competições de subida de montanha, muito fortes na Europa naquela época. A grande explosão aconteceu, no entanto, no final dos anos 60, com auge na década de 70. A FIA voltou a apostar em esportivos e protótipos com motores maiores e mais potentes. Foi nesta era que surgiram modelos que ficaram icônicos e que mexem até hoje com a cabeça dos fãs. Nos anos 80, no entanto, a FIA percebeu que precisava dar uma chacoalhada na competição, quando as montadoras estavam perdendo o interesse. Então, ela criou o novo Grupo C, com protótipos fechados e um regulamento de motores mais relaxado, mas introduzindo, por outro lado, um limite de consumo de combustível. Isso promoveu uma nova corrida das grandes marcas, que voltaram a enxergar valor no campeonato. Porsche, Jaguar, Mercedes, Nissan, Toyota, Mazda e Aston Martin estiveram entre as que resolveram investir. Foi nessa época também que a competição pela primeira vez chegou a usar o nome Campeonato Mundial de Endurance, reforçando seu foco em provas de longa duração. Não demoraria, no entanto, para ele ser novamente rebatizado em 1986, como o Campeonato Mundial de Esportes e Protótipos. Em 1987, o Brasil conseguiu seu melhor resultado com o Raul Boesio, se sagrando campeão mundial correndo pela equipe oficial da Jaguar. Esse final dos anos 80 foi o último grande momento do campeonato, que viu uma escalada de custos. Nas primeiras temporadas da década de 90, as montadoras começaram a perceber que estavam gastando o mesmo do que precisariam para entrar na Fórmula 1, que tinha mais visibilidade. Assim aconteceu uma mudança de foco em várias dessas marcas. Com falta de inscritos, o campeonato acabou não acontecendo mais em 1993. Na época, a FIA e o Automóvel Clube do Oeste entraram em uma grande briga política por conta da visão para o endurance médio prazo. Le Mans acabou seguindo sua vida, sobrevivendo em um primeiro momento com GTs e depois voltando a investir em protótipos no final dos anos 90. Na virada dos 2000, o Clube do Oeste percebeu que poderia aos poucos começar a montar algo novo com Le Mans. Uma das inspirações foi uma espécie de franquia na qual eles emprestaram o nome para a formação de Le Mans Series americana, que corria nos Estados Unidos e Canadá. Assim nasceu em 2001 a Le Mans Series Europeia, que não tinha as 24 horas, mas servia como classificação para o grid da prova. Em 2004, a competição gerou a Le Mans Series, aí sim com as principais provas, que incluiu em sua 4ª temporada as 1000 milhas brasileiras em Interlagos. A competição continuou crescendo, até se transformar em 2010 na Copa Le Mans Series Internacional. Sob nova administração, a FIA resolveu fazer as pazes com o Clube do Oeste. A aliança criou em 2012 o novo Campeonato Mundial de Endurance, que é o que temos até hoje. Dessa forma, voltamos a ter um Mundial que inclui corridas de endurance por todo o mundo, ao mesmo tempo que conectada com as raízes do automobilismo. Como vocês viram agora, são histórias, maravilhosas que nós temos aí no Campeonato Mundial. São histórias riquíssimas e que trazem toda essa paixão que nós temos aí pelo endurance, de marcas super conhecidas como Aston Martin, a Mazda, a Toyota, a Ferrari, Mercedes.
e que tem tudo para dar certo agora no futuro muito próximo, né? Com a chegada dos hipercars, são marcas que estão voltando, né? Pro Endurance. Então, quando você vê essas histórias, são coisas que fazem a gente continuar com garra total e com vontade de continuar nesse campeonato, né? Que é um campeonato tão rico e tão rico de histórias também ao mesmo tempo, né? Com grandes marcas que estavam presentes no passado e hoje estão voltando novamente, né? Com toda essa parte do sistema híbrido, dos hipercars, que depois vão virar carros de rua. Então tem toda essa tecnologia montada aí dentro desse campeonato. Gostou desse vídeo? Fique ligado aqui no Projeto Motor para os próximos episódios do WEC em 5 minutos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!